Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Você piscou e eu pulei mais uma vez dos stories direto para a sua TV, aqui na TV Metrópole, nessa manhã maravilhosa de mais uma edição de Stories na TV. Eu sou Naísa Ferreira, mais conhecida como Doutora Nai, e tenho a honra de estar com vocês em mais uma manhã. E hoje nós vamos bater um papo maravilhoso e necessário sobre saúde e emagrecimento. Com ele, que é referência nessa área, também em qualidade de vida, um dos melhores médicos que eu já conheci, e vocês vão entender por quê. Dr. Lucas Teixeira, seja muito bem-vindo. Obrigado, Maís, é um prazer estar aqui e obrigado pelo convite. Que bom que deu certo, né? Finalmente, né? Fazia tempo. Ó, agora vocês vão entender por quê. Porque eu queria trazer ele junto com ela, que é também queridíssima por todos nós, maravilhosa, está sempre ao lado dele. Também é esposa dele, mas é atriz, é escritora, é palestrante. Patrícia Leite, querida, Oi, seja meu muito amor, bem-vinda. obrigada. Que bom que deu certo, gente. Finalmente, estamos aqui, né? finalmente, bater as agendas de todo mundo. E também para que a gente possa bater uma bola, porque afinal de contas, você acha que é a paciente número 1 dele, né? Acho que não, acho que a vovó. A vovó, então vamos fazer Eu sou um a ranking. 2. Vovó de Lucas é a paciente número 1, inclusive eu conheci Lucas através da divulgação dele, com um excelente trabalho que ele fez com a vovó dele, e a gente vai falar sobre isso. Depois, levei ele para cuidar do meu bem mais precioso, que é minha mãe. Inclusive, tem uma edição aqui no canal, se vocês procurarem, que ela participou aqui na TV com a gente, contando tudo sobre como foi esse processo. E também, claro, esposo da minha querida amiga Patrícia Leite, né? A pessoa dela, estão sempre juntos. E é a coisa mais linda essa relação, né, Paty? Verdade, é sim. Eu brinco que ela é a paciente número 1 porque ela é uma referência para todos nós, né, amiga? De a alegria. gente vai fazer o ranking. A vovó 1, você 2, Eu acho sou que mamãe 2, 3, mas a Dona gente não pode Zenia falar, senão vai ter 3, briga, né? E o restante vem de baixo. Inclusive, beijo, Dona Zeni, beijo, vovó, beijo para todo mundo lá da Instituto Veritate, que a gente ama de paixão. Vamos começar do começo. Lucas, eu quero saber de você como foi que a medicina chegou na sua vida, porque aqui a gente inspira muita galera que está em casa e eu gosto de trazer primeiro esse começo sempre para que quem está em casa possa se inspirar na sua trajetória. Como a medicina chegou para você? Engraçado mesmo, porque a medicina sempre foi algo que desde pequeno eu já tinha esse tom de cuidar. Então, foi algo que desde pequeno eu dizia, olha, eu vou ser médico, e acá. Tive a felicidade realmente de conseguir passar na Federal aqui no Ceará. E eu tive uma decepção muito grande ao longo da faculdade. Porque hoje a medicina tradicional, ela traz um paciente no binômio doença-remédio. Então o médico ele sai de uma faculdade realmente muito estressado pela carga horária, mas não só isso, refém da indústria farmacêutica. É verdade, a gente sabe que é um mercado, né? É um mercado. Então, me lembro quando eu me formei, cheguei a atender um dia 100 pacientes em 12 horas. Caramba, que loucura, né? Isso eu chegava extremamente estressado, dava 24 plantões por mês, noturnos. Então, não tinha condição nem de olhar no olho do paciente. E a boa parte dos médicos que trabalham hoje, realmente em hospitais e tudo, acontece isso também, porque o estresse do trabalho, a carga horária que tem, né, é tão grande, tendo que trabalhar cada vez mais para poder ganhar o que não ganhava antes, que hoje a profissão médica está muito complicada com relação a salário. Isso é a única profissão que realmente não cresce com relação a isso. É sempre o mesmo salário e defasa a questão da inflação, né? Os custos aumentam e o salário permanece, né? Isso. Então, alguns colegas acabam se colocando em situações cada vez mais estressantes para ele. E isso aí, eu tive uma decepção com relação a isso, até que eu conheci a medicina realmente integrativa. O que seria, Lucas, medicina integrativa para quem está em casa? A medicina integrativa ela já vê o paciente de maneira diferente, começa a entender as causas do processo de doença. E aí a gente vai começar a entender como é que está o corpo daquele paciente, o intestino, como é que está o sono,
Porque toda doença, ela tem uma causa. A gente não vai somente remediar. A gente vai trabalhar realmente toda a base do paciente para tentar melhorar a doença ou até reverter a doença. E isso chegou em mim com um grande impacto. Eu não entendia nada da medicina integrativa. Entrei porque eu estava no burnout, extremamente estressado, por conta de plantões, responsabilidade com relação a vidas de pacientes que chegavam no pronto-socorro. Então, quer queira ou quer não, a gente leva aquilo para casa, a gente leva para o travesseiro e a cabeça da gente fica realmente pensando em diversas coisas que eu poderia fazer ou deixou de fazer com o paciente. E aí eu entrei numa fadiga extrema, procurei um médico para emagrecer porque eu estava com 100 quilos. De tanto estresse também, né? E quando eu cheguei no médico, ainda era dessa área integrativa, e ele começou a falar sobre cortisol, sobre beta-oxidação, que era saudável comer uma picanha com gordura. E eu disse, tudo parecia que ia contra o que eu tinha aprendido durante a faculdade. E aí eu disse, cara, tem alguma coisa que eu não sei. Então pedi indicação para ele onde que eu deveria estudar aquilo, fui para São Paulo, fiz uma formação lá em São Paulo. Lá de São Paulo fui para os Estados Unidos e a minha escola hoje é a IFOREM, é o Instituto de Medicina Funcional, lá anti-aging, que tem a americana. E desde então eu tenho trazido toda essa medicina nova para cá, para Fortaleza e São Paulo. Essa medicina ela vai trabalhar com intestino, com DNA, com células-tronco. Então é uma gama de alternativas que a gente traz para a cura do paciente ou para a melhora verdadeira da doença. Eu observo que nessa área integrativa, vocês reúnem conhecimentos desde aquilo que a nossa vovó dizia, que era saudável, que era certo, que era bom, com coisas super modernas como essa questão das células-troncos. É mais ou menos isso mesmo, Lucas, que acontece? A gente muitas vezes deixou de ter hábitos saudáveis, de cozinhar com coisas saudáveis como banho de porco, como... Que, aliás, é super barato, né, também. É super barato. E passou a panela, até as panelas que a gente usa, que antigamente era de barro, passou a usar panelas de alumínio, começou a cozinhar com óleos. E tudo isso trouxe as doenças que estão apresentando hoje, uma frequência maior dessas doenças. Então a gente pega hoje cada vez mais cânceres com uma precocidade maior na população. Pessoas morrendo cada vez mais jovens de infarto, tendo diabetes. E isso tudo é o quê? São a alimentação, junto com um estilo de vida estressante que a gente tem, que é de ganhar dinheiro todo o tempo, de não dormir bem. Então, capitalista, né? Extremamente capitalista, né? E as nossas... eu escutava muito conselho da minha avó, né? E ela falava muito sobre a alimentação. Antigamente você ia dormir 8 horas da noite, você seguia o que a gente fala de ciclo circadiano do corpo. O que é isso? O teu corpo ele tem os horários certos de liberar alguns hormônios e de baixar esses outros hormônios. Então isso vai seguindo o ciclo da luz solar. Então antigamente a pessoa ia 8 horas da noite para a cama, 7 horas, que era justamente o pico maior de melatonina, que é um hormônio fundamental para o nosso corpo. E você seguir todo esse ciclo circadiano, e isso é fundamental para que você realmente tenha uma imunidade boa, que você tenha uma saúde adequada. Antigamente você não viu, Bi. Verdade. Eu tenho até umas fotos antigas, por exemplo, de Fortaleza, do Rio de Janeiro, de vários lugares. As pessoas ali na praia, nos calçadões, todo mundo magrinho, né? Ninguém obeso, ninguém com problema de sobrepeso. E hoje em dia, se a gente faz essa mesma foto, eu acho que a maior parte das pessoas vai estar com problema, né? É muito interessante. Como existe essa discrepância entre as coisas. Paty, vocês já estão juntos há bastante tempo. Quanto tempo que vocês estão juntos? 3 anos e meio já. Passa muito rápido, Passa. Né? E contando que vocês ficam juntos o tempo inteiro, acho que dá para multiplicar por 10 esse número. É verdade. Mas deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei aqui refletindo. Eu imagino que conviver com uma pessoa tão esclarecida como o Lucas, que tem um estilo de vida saudável, você acaba se influenciando. Você sempre teve a saúde como uma preocupação? Se acentuou com ele ou chegou com ele? Como foi esse processo?
Eu nunca tive assim a consciência de tudo, né? Mas eu era uma pessoa que buscava viver o mais saudável que eu poderia, né? Eu tirava alguns alimentos, eu já fui... Antes de eu conhecer o Lucas, eu já tinha tirado a cerveja da minha alimentação. Então, eu fui entrando em consciência. Mas quando ele chegou na minha vida, foi que aí eu consegui chegar nos meus objetivos, não só em questão de emagrecimento, estética, que isso para mim hoje é consequência, mas a saúde mesmo, de você não ter mais alergia de pele, que eu tinha crises de ir para o hospital, e eu não sabia, procurei médicos em São Paulo, Rio, e dermatologistas, e ninguém descobriu o que é que eu tinha, e na verdade eu tinha uma doença, foi descoberta através de um exame que o Lucas pediu, que é o A200, e nisso eu nunca mais tive nenhuma crise, então a minha qualidade de vida com certeza melhorou muito. Tirei o leite, porque também nesse exame deu a caseína, que eu tomava no whey protein, então assim, o que é bom para mim não pode ser bom para você, nem sempre é bom para você, todo mundo, se puder fazer esse exame, faça, porque influencia muito nos seus resultados. Às vezes você come, eu comia um purê de abóbora, porque minha dieta era toda regrada na semana, e eu era super alérgica à abóbora, eu não sabia. Ah, Patrícia, mas você não fechava a glote? Não, porque a alergia tardia, ela não é imediata. Ela acontece depois. Então, eu comia no cardápio daquela semana abóbora, e com uma semana depois é que eu passava mal. Então, talvez você está hoje aí inchado, não consegue emagrecer, não consegue seu objetivo, e fala, não, mas eu como abóbora, mas eu como, sei lá, pode ser que batata doce faça mal para você, qualquer alimento. E você não consegue discernir isso, você não consegue emagrecer, estacionou, às vezes é um alimento desse que pode estar fazendo mal para você. O brasileiro, principalmente, tem mania de querer generalizar as coisas, né? Batata doce é saudável para todo mundo, a abóbora é saudável para todo mundo, tudo que está na moda é saudável para todo mundo. E a gente sabe que não é bem assim, né? O próprio ovo, né? Que é super debatido, é vilão, é mocinho. O ovo também fazia mal para mim, a clara do ovo, na verdade. É por isso, gente, que toda vez que a gente vai conversar sobre emagrecimento, que eu sei que vocês ficam aí fervilhando, porque é um assunto, inclusive, muito vendável, muito procurado na internet, muito buscado, que tem uma indústria gigante de produtos e serviços, mas não tem como a gente falar sobre emagrecimento sem antes falar sobre saúde. É como a Paty está falando, né? Aliás, num processo de emagrecimento, alguém pode, inclusive, estar saudável e adoecer, não é isso, Lucas? Com certeza. Então, assim, é fundamental que nesse processo você respeite a base fisiológica do teu corpo. E para isso a gente tem que personalizar, entender realmente qual é o alimento que está informando a coisa certa no teu corpo. Então a gente olha primeiro, muita gente vai para o processo de emagrecimento, é um dos primeiros erros que acontece, olhando só para a quantidade de alimento. Eu tenho que comer tantas calorias. E acha que é comer pouco, né? Comer feito pinto às vezes, né? Isso. E acaba comendo alimentos que são inflamatórios para o corpo. Isso com certeza vai baixar o teu metabolismo. Aí tu vai falar assim, poxa, eu como tão pouco, mas eu não consigo emagrecer. Por quê? O teu corpo está todo inflamado e tu está comendo, apesar de você comer pouco, você está comendo alimentos que você tem uma sensibilidade tardia. Então é um dos fatores que a gente tem que personalizar. Dentro disso, quando você entra num processo de emagrecimento, sua imunidade com certeza pode cair. Então é fundamental a gente respeitar pelo menos uma tríade que eu falo demais. O intestino é fundamental nesse processo, o sono é fundamental também nesse processo, e aí vem a atividade física. Então, a pessoa que quer, nesse processo de emagrecimento, ter uma imunidade boa, tem que entender qual é o alimento que vai me informar a coisa certa. Segundo, como é que eu estou no meu sono. Estou dormindo de 6 a 8 horas, estou dormindo no horário certo, antes da meia-noite, pelo menos 9, 10 horas da noite. Se eu tiver e estou ciclando todas as fases do sono, isso é fundamental no processo. E aí sim você começa uma atividade física de maneira moderada. Outro erro muito comum é o quê? A pessoa acha que tem que realmente se matar de atividade física, não dorme bem, não tem uma imunidade boa, vai adoecer, vai parar no meio do processo de emagrecimento e adivinha, vai ser mais um ato falho. Nos tantos que muita gente tentaram. Essa desinformação, observe exatamente o que você está falando. É um ciclo vicioso, né? Por exemplo, aí a pessoa fez o esforço, fez dieta restritiva, sem muita informação intuitiva e tal. Aí malha, feito um desesperado, geralmente exercício aeróbico, né? Só corre, ou faz esteira, ou caminha, ou faz qualquer outra coisa, dança, enfim, pinta, borda chuleira, sai pulando. E aí adoece e para tudo.
para tudo. E aí, quando engorda mais ainda, volta, faz tudo de novo. Você costuma receber muitas pessoas que vêm de um longo período sem conseguir emagrecer? Muito, muito. E uma das coisas que acontece, sabe, Naísa, é porque, primeiro, as metas que esse paciente colocou foram metas erradas. Então, eu gosto muito de citar o livro Hábitos Atômicos, que o paciente que chega para mim, ele passa por um processo de mentoria. O que é que vai fazer o paciente não engordar mais? Quando ele muda os hábitos. Então, se você muda os hábitos, está tudo certo. Para isso, eu tenho que começar a colocar as metas certas. Primeiro detalhe que a gente faz é o quê? A gente começa a botar metas em resultados. Como assim? Eu vou emagrecer tantos quilos. Vamos nesse mês emagrecer 4 a 6 quilos. E aí você acaba tendo algumas frustrações. Por isso que num processo de emagrecimento, muita gente para no meio. Agora, se você começar a colocar metas no teu comportamento, aí sim o emagrecimento vai vir. Como assim? Eu vou para a academia 4 vezes por semana. Eu vou comer adequadamente, pelo menos de segunda a sexta. Eu vou tirar a bebida alcoólica, né, nesse mês da minha rotina. Então, isso são comportamentos que o teu corpo vai responder a isso. E aí o emagrecimento vem como consequência. Porque a partir daí, a gente começa a fazer uma reprogramação mental. Eu falo muito com meus pacientes. A gente acha que tem livre-arbítrio, mas 90% que tu faz está no teu subconsciente. E por mais que tu ache que uma coisa é errada, tu vai lá e faz. Por quê? Porque a tua cabeça ela já está programada a fazer aquilo desde a infância, desde hábitos ruins repetidos. E agora tu está começando a repetir hábitos bons. Para isso existe uma metodologia que a gente faz lá no consultório e tem que ter as ferramentas certas. E aí sim você vai mudando teu estilo de vida e aquilo que parecia ser radical antigamente se torna algo de hábito normal do teu dia a dia. E você começa a sentir falta de uma atividade física. Quando você come errado, você não se sente bem, você prefere estar comendo certo. Então são detalhes aí, eu falo muito. O grande lance é você virar a chave. Essa parte que você falou da mentoria é bem o que eu observo que faz total diferença na medicina integrativa, nessa abordagem que você tem mais pautada mesmo, mais direcionada para algo sustentável, que é a saúde e a qualidade de vida. A gente vê isso, inclusive, na fala da Paty. Quando ela começou a falar, ela começou a explicar conceitos que certamente ela não sabia antes de ter as mentorias. E a mentoria, são muitas mentorias, Paty, diário? Como que é que funciona esse processo? Muitas mentorias, todos os dias. Quando vocês falaram aí sobre você emagrecer por meta, o que nós mais vemos hoje são pessoas focadas para entrar num vestido, para o carnaval, e assim vão fazendo períodos onde você se esforça para emagrecer. Quando passa aquela data, quando você entra naquele vestido para ir para aquela festa, você desiste de tudo e nunca consegue chegar a lugar algum. Então, se você não traça uma estratégia de adequar a sua vida àquele estilo, e você não colocar só aquela meta daquele vestido, daquela festa, daquela situação ou daquela data, você passa a não só ser uma pessoa que não vai precisar ficar correndo atrás disso quando aparecer, mas sim você ter uma saúde constante, que é o que a gente busca, né? Ter autoestima, você ter um quadro viral grande, a gente sabe, em todo o país, e você ter uma imunidade. Muita gente se foi na época do Covid porque eram pessoas que tinham comorbidades, então não se cuidavam. A gente sabe disso, que o público que sofreu muito de obesos com a Covid. Então a gente nunca sabe, a gente tem que cuidar da nossa saúde independente. E isso de você fazer parte de ouvir, vamos lá, uma mentoria, é tão bom, eu sou tão grata a Deus de ter uma pessoa que tem essa sabedoria para me ensinar, para passar para mim. Eu já passo para o meu filho e meu filho passa para a namorada e assim vai, porque quando a gente ama, a gente cuida. A gente quer que a pessoa que esteja do nosso lado esteja bem assim como nós estamos. Então, quem dera, né? Todo mundo tem alguém para orientar, para falar, para dizer, olha, isso aqui não é o caminho, isso aqui está errado, o melhor para você é esse caminho. Para viver esse dia a dia com você, né, lado a lado, porque a gente sabe que principalmente entre casais, e vocês aqui Foi são fácil, não. Um casal maravilhoso, às vezes a mulher quer, o homem não quer, às vezes o homem quer, a mulher não quer. Eu era bem difícil, eu tive várias coisas que foi difícil quebrar, não falando de açúcar, as coisas mais óbvias, mas algumas coisas mais difíceis que eu não entendia. Por exemplo, eu não gosto muito do whey isolado, hidrolisado, mas no meu caso, e na maioria das pessoas que hoje em dia o leite faz mal, eu não queria tomar, e hoje eu tomo. São coisas que eu me adaptei, sabe? Eu fui passando a
a consumir e gostar de consumir, porque não é só você consumir sem gostar. Por isso tem muita gente que não funciona com dieta, porque come o que não gosta. Adapta que dá certo. E é por isso que eu digo que a informação faz toda a diferença. Porque tu imagina, tu vai num profissional que não te explica, praticamente te impõe que tu tem que usar, por exemplo, esse determinado whey, e tu não entende por quê, né? Tu não consegue compreender a importância daquilo e muitas vezes continua sem nem ter consciência do que você está fazendo, né? Mas aí onde está, de você procurar o profissional certo. Porque se você vai no profissional que não sabe nem o que é esse exame A200, que foi o que eu fiz, e no whey que eu tomava tinha a caseína, então ele fazia também que aquelas coisas aparecessem na minha pele, aquelas manchas, e eu não sabia. Então, não tinha como descobrir se o profissional não sabe. Então, quando eu fui nos diversos médicos e vários hospitais com as crises, ninguém sabia do que se tratava. Então, quando é uma pessoa que entende de alimentação, de saúde integrativa e tudo, ele vai direcionar você para o caminho correto. E se a gente for pensar, então, doutor Lucas, em etapas, quando alguém chega para você com essa demanda, né? Eu imagino que deve chegar lá também, principalmente a mulherada, eu tenho um casamento, eu tenho um evento, como também, às vezes, essa do padrão que a gente comentou antes, de que já tentou de tudo e não consegue emagrecer ou manter esse emagrecimento. Se a gente for dividir em etapas, né? Como que funciona esse processo, já que a gente está trazendo aqui um projeto diferente que você implementou dentro do teu instituto, né? Um emagrecimento realmente integrativo e sustentável, aonde a saúde é o foco. Se a gente pensar em etapas, qual seria a primeira etapa desse processo? Mas a gente desenvolveu uma metodologia lá. Primeiro detalhe importante a gente tem que mapear metabolicamente o paciente. Porque cada corpo ele é único, ele é singular. Mapeando isso, a gente tem toda uma estratégia lá de mapeamento, junto com a questão da composição corporal, junto com a questão dos exames laboratoriais. A gente vai dividir pelo menos em 6 meses aí. No primeiro momento, a gente vai trabalhar a base, intestino, sono, para introduzir a atividade física. Então, isso é muito importante. Uma das coisas que mais eu falo é sobre a saúde intestinal. Tem até um documentário no Netflix que saiu há pouco tempo, que é Os Segredos da Alimentação. Dicas de milhões, hein, galera? Vão anotando aí, já saiu o livro, documentário, presta atenção. Documentário daí fala realmente o que há de mais novo no mundo sobre o tratamento intestinal. E como ele está atrelado a isso, vem a questão da saúde emocional, questão da saúde hepática, do emagrecimento. O intestino está ligado a tudo no corpo. Então, essa é a primeira etapa. Agora, como é que a gente vai fazer essa modulação intestinal? É o segredo, porque não é igual para todo mundo. Então, eu falo muito que eu tive o prazer enorme de estar com o Dr. Tom O'Brien, que ele é referência mundial em doenças autoimunes, e uma das coisas que ele fala muito é sobre a questão da permeabilidade intestinal e quais os alimentos podem causar essa permeabilidade, que é já uma patologia, ou seja, uma doença. Isso acontece ao longo da tua vida. E aí, uma das coisas é o quê? Pesquisar quais são esses alimentos para cada pessoa. Então, Patrícia, foi algo bem interessante, porque no começo ela comia abóbora e achava que a abóbora era a coisa mais saudável do mundo. E no caso dela, estava inflamando. Então, essa primeira etapa ela é fundamental no processo, porque aí a gente vai passar por uma segunda etapa, que é o que? O equilíbrio hormonal. A gente vai ver como é que está realmente a qualidade desse equilíbrio hormonal junto com essa base. E aí a gente vai passar a gente vai traçar metas no primeiro trimestre, para depois fazer uma estabilização, ou seja, uma manutenção de todos os resultados alcançados, que foi o que a gente também fez quando na ilha. Mas essa história nós vamos contar para vocês logo mais, depois do intervalo.